Olá, minhas estrelas. Fecha os olhos por um segundo. Imagina viver cercada de imagens perfeitas, mas nunca ter sido realmente vista. Jade fotografava o mundo de longe, até que Pietra a convidou para um ritual onde o desejo não se esconde, se obedece. Já desejou se entregar, mesmo sem entender o que exatamente te chamava? Se você ama histórias que tocam onde ninguém vê, se inscreve aqui para não perder nadinha. Vem descobrir o que acontece quando alguém te despedaça com delicadeza e reconstrói cada parte no ritmo do desejo. Meu nome é Jade. E naquela noite, Pietra alugou um estúdio inteiro só para me conhecer, mas não disse isso com palavras. Recebi um e-mail breve, quase seco, com um endereço no centro antigo da cidade, o nome dela no assunto e apenas uma linha no corpo da mensagem. Quero que você veja o que ainda não sabe nomear. Cheguei com minha câmera no ombro, como se ela pudesse me proteger do que eu não entendia. O estúdio estava vazio, exceto por uma poltrona de couro no centro, um tripé com luz de preenchimento acesa. E ela, parada ao lado de uma cortina vermelha pesada, como se tivesse saído de algum filme que mistura desejo e perigo. Pietra. O nome combinava com o som que fazia ao andar. Firme, lento, absoluto. Jade. Ela disse meu nome assim que me viu, como se já o tivesse pronunciado antes, muitas vezes. Não era uma pergunta, era um comando silencioso. Assenti com a cabeça, mais por reflexo do que por controle. Ela vestia um conjunto preto sem decote, sem curvas expostas, e ainda assim ocupava o ambiente como se o ar se moldasse ao redor dela. Cabelos presos com precisão, um anel escuro no dedo indicador, e olhos cinzentos que não desviavam nem quando eu tentei parecer mais forte do que era. Você fotografa porque tem medo de ser vista, não é? Demorei a responder. O silêncio ali dentro parecia mais alto que o mundo do lado de fora. Fotografo porque é o único jeito de controlar o que me afeta, murmurei. Ela se aproximou devagar, sem tocar. Mas havia algo em sua presença que me fazia sentir nua por dentro, como se ela escutasse o que nem eu dizia. Quero que você registre um encontro. De quem? De você com o que não consegue dominar. Ela entregou um envelope preto, selado com cera. Dentro, um cartão com um símbolo gravado em baixo relevo. Uma máscara. Metade sombra, metade brilho. Atrás, apenas uma data, um horário e um endereço fora da cidade. Por que eu? Perguntei. Porque ninguém ainda atravessou o seu olhar. E eu pretendo ser a primeira a deixar marcas. Foi a única frase que ela disse antes de apagar a luz do tripé e sair por uma porta lateral, deixando apenas o som dos meus batimentos reverberando no estúdio. Eu ainda estava com a câmera nas mãos. Mas naquele momento, pela primeira vez, não senti vontade de fotografar. Senti vontade de ceder. O endereço me levou para fora da cidade. Uma estrada ladeada por árvores que pareciam esconder o céu. Quando os portões de ferro se abriram, uma mansão em estilo europeu se revelou. Discreta, imponente, esquecida pelo tempo ou protegida por ele. O carro preto que me buscou no centro histórico parou sem que o motorista dissesse uma única palavra. Ninguém falou nada desde que saí de casa. E isso, de alguma forma, me preparou para o que estava por vir. A entrada era envolta por velas altas, dispostas simetricamente. Havia música, mas não vinha de caixas. Um quarteto real tocava um adágio lento, grave, com pausas longas que pareciam observar quem chegava. Entrei com o cartão em mãos. Um homem vestido de preto me recebeu com um leve aceno de cabeça e colocou uma máscara fina sobre meus olhos. A visão ficou turva por alguns segundos, até que a luz baixa me ajudou a reencontrar a nitidez. Ali dentro, tudo era gesto, olhar, silêncio. Os convidados, todos mascarados, moviam-se com a lentidão de quem sabe que está sendo observado. Alguns trajavam roupas formais com cortes ousados, outros usavam vestes longas e tecidos transparentes. E havia aqueles que estavam quase nus, cobertos apenas por símbolos pintados à mão. Máscaras de couro, de rendas, de metais frios,
Nenhum nome, nenhuma palavra, só presença. Pietra surgiu no alto da escada principal, como se o segundo andar a venerasse. Ela estava sem máscara, mas com uma capa longa de veludo negro que escondia o corpo inteiro. Os olhos, os mesmos de dias atrás, vasculharam a sala e me encontraram. Eu soube, porque o corpo reagiu antes da mente. Ela não desceu imediatamente, observou. E quando enfim se moveu, o som dos seus saltos ecoou com mais autoridade que qualquer palavra. Você está pronta, Jade? Ela não perguntou por cortesia. Foi uma constatação, como se estivesse conferindo se uma chave girou. Assenti, minha câmera presa ao ombro como uma cruz. Pietra não sorriu, mas me ofereceu o braço como se fôssemos entrar num templo. Hoje, você não fotografa com os olhos. Com o que, então? Com tudo que você ainda tem medo de usar. Passamos por um corredor iluminado apenas por luz de velas. Ao longe, ouvi sons abafados. Um riso, uma respiração contida, o estalo de algo que parecia seda sendo puxada. Tudo era insinuação. Pietra abriu uma porta dupla, revelando um salão coberto por tapetes persas, espelhos inclinados e almofadas em tons escuros. No centro, uma mulher ajoelhada, de olhos vendados, esperava. Outra se aproximava com um véu em mãos. Registre o que não for dito, sussurrou Pietra no meu ouvido. O que for sentido e contido. Levantei a câmera, mas quando olhei pelo visor, vi a mim mesma ali, ajoelhada, vendada, esperando. Pietra não me apressava, ela guiava, e isso era muito pior, porque a lentidão dela dizia mais que qualquer urgência, como se cada passo servisse para medir o quanto eu estava disposta a seguir sem perguntar. E eu seguia, sem palavras, com a câmera firme nas mãos, mas o pulso já começava a acusar o peso de algo que não era físico. Ela abriu a primeira porta à esquerda. Dentro, uma sala circular coberta por cortinas negras. No centro, uma mulher deitada, os braços acima da cabeça, envoltos por fitas vermelhas que não a prendiam, mas marcavam seu limite. Ao redor dela, 4 outras pessoas, todas mascaradas, observavam em silêncio. Não havia toque, só espera. E isso era mais cruel do que qualquer gesto direto. Pietra parou ao meu lado, mas não olhou para a cena. Há 2 formas de obedecer, disse, baixo. Uma é quando você entende. E a outra é quando você deseja, antes mesmo de compreender. Virei a lente para registrar o gesto mínimo que uma das mulheres fez, os dedos passando suavemente sobre a linha do queixo da outra. Mas minha mão tremeu. O clique saiu torto. Pietra estendeu a palma pedindo a câmera. Entreguei como quem entrega o próprio disfarce. Ela olhou pela lente, clicou uma vez, depois abaixou o aparelho. Você está tentando controlar com a câmera o que seu corpo já entregou sem permissão. Ela devolveu o equipamento, mas segurou meus dedos por um segundo a mais do que deveria. E então, sem me dar tempo de responder, virou-se e seguiu adiante. Eu fui atrás, por corredores com paredes de espelhos que não refletiam tudo. Só pedaços, ângulos escolhidos. Comecei a me ver fracionada, como se partes minhas estivessem sendo arrancadas aos poucos e reorganizadas por outra lógica. A dela. Chegamos a uma galeria mais clara, onde a luz vinha de cima, filtrada por vidros cor de âmbar. No centro, uma cadeira de braços largos, encapada de veludo cinza. E atrás dela, uma máscara sobre um pedestal. Diferente das outras, branca, lisa, sem furos para os olhos. Cega. Pietra apontou para ela. Ela se sentou na cadeira e cruzou as pernas. Uma das fendas do vestido se abriu levemente, revelando a pele pálida de sua coxa. Ela me olhou por um longo tempo. Nenhuma ordem foi dada, nenhuma sugestão feita. Mas algo dentro de mim cedeu. Ajoelhei-me à sua frente, não por submissão, mas por impulso, quase inconsciente. Minha respiração ficou curta.
Os dedos apertaram a câmera, ainda pendurada no ombro. E quando finalmente ousei levantar os olhos, Pietra já sorria. Não com os lábios, com o olhar. Agora sim, Jade. Agora o quê? Sussurrei. Agora você começou a fotografar com o corpo. Os espelhos não refletiam como deviam. Eram antigos, levemente manchados, inclinados em ângulos que distorciam rostos, multiplicavam braços, transformavam qualquer gesto em dúvida. Pietra me levou até uma dessas salas, sem janelas, sem móveis, apenas paredes cobertas de vidro, todos com molduras douradas oxidadas pelo tempo. No centro, uma luz única, amarelada, pendia do teto como um interrogatório. Ela me deixou ali, sozinha. Ou quase. Ouvi o som da porta se fechando atrás de mim. Nada trancado. Mas não era necessário. Eu não queria sair. Queria entender o que ela esperava que eu enxergasse. Andei pela sala tentando me reconhecer nas superfícies. Mas minha imagem me escapava. Em um espelho, meu rosto parecia mais jovem. Em outro, mais severo. Num canto, minhas mãos pareciam delicadas demais para segurar uma câmera. Em outro, meu corpo assumia uma postura que nunca tive. Arqueada, submissa, entregue. Eu me vi ajoelhada. Mas eu ainda estava de pé. Virei com força, certa de que Pietra estivesse me observando através de algum vidro falso. Nada. Só minha própria respiração, pesada, irregular. O calor da sala aumentava aos poucos, como se fosse proposital. Em meio à confusão dos reflexos, notei algo. Uma câmera. A minha. Ela estava sobre um tripé, no canto oposto da sala, ligada, gravando. A luz vermelha piscando. Mas eu não lembrava de tê-la posicionado ali. E o mais perturbador, a tela mostrava um ângulo onde eu não aparecia. Pietra havia feito aquilo. Tinha me colocado no jogo, me transformado em objeto. E eu aceitei. Uma máscara repousava ao lado da câmera. Prateada, simples, cobria apenas os olhos. Peguei-a devagar, sentindo o frio do metal contra os dedos. Coloquei no rosto. O mundo mudou. Tudo ficou mais abafado, mais fechado, mais íntimo. E quando olhei novamente para o espelho, era ela quem aparecia no lugar do meu reflexo. Pietra, sentada, vestida de branco, com as pernas cruzadas e os braços apoiados nos encostos da cadeira. Olhava para mim como se já estivesse ali o tempo todo. Mas ao virar o rosto, ela não estava. Era só imagem, um truque, uma sugestão. Mas meu corpo respondeu como se fosse real. Meus joelhos fraquejaram. Ouvi sua voz antes de vê-la de verdade. O espelho não mente, Jade. Ele me confunde. Porque você ainda se vê com os olhos errados. A porta se abriu. Ela estava lá, de novo, de verdade, usando a mesma máscara que eu segurava antes. Estava de volta ao preto, mas agora com ombros nus, pele exposta com elegância. Segurava um pano de seda escura na mão. Não falou nada. Se aproximou. E sem permissão, mas com total domínio, cobriu a lente da câmera com o tecido. Por hoje basta de imagem. Eu não protestei, não ousei, porque pela primeira vez eu queria ser moldada pelo que não entendia. Caminhar ao lado de Pietra era como atravessar um corredor sem chão, onde os passos não se sustentam por firmeza, mas por entrega. Ela não dava ordens, dava direções sem voz, conduzia sem contato, organizava o espaço ao redor como se o mundo fosse uma extensão de sua vontade silenciosa. Eu me deixava levar, e mesmo sem entender as regras, meu corpo já começava a responder como se soubesse. A obediência, descobri, não começa com comandos. Ela nasce da sede de ser vista por quem nunca precisou pedir para ser olhado. A sala seguinte era menor, quase íntima, mas não por acolhimento, e sim por provocação. Tapetes densos amorteciam os passos, as cortinas bloqueavam qualquer referência de tempo, e as velas dispostas ao redor criavam uma penumbra quente, espessa, como se ali dentro o ar fosse outro. No centro,
Uma cadeira baixa e larga, de madeira escura entalhada com símbolos que eu não reconheci, mas senti. Ao lado dela, no chão, descansava uma fita de tecido comprida, preta, dobrada com precisão ritualística. Pietra parou diante da cadeira e me olhou como se esperasse algo que eu ainda não sabia dar. Apenas com um gesto sutil do queixo, indicou o chão à sua frente. E eu fui. Não houve hesitação. Não por coragem, mas por algo mais fundo, mais instintivo, que me empurrava na direção daquela presença que reorganizava meus sentidos. Me ajoelhei, primeiro com as mãos nos joelhos, depois com as costas retas, sentindo cada músculo tentando se adaptar à nova linguagem. Ela caminhou lentamente ao meu redor, como se observasse o contorno de uma escultura que ainda não estava pronta. O som do tecido de sua roupa era suave, mas cortante, como o roçar de seda sobre uma pele tensa. Parou atrás de mim. Ouvi sua respiração antes de sentir seus dedos. Não me tocou com a palma, apenas com a ponta dos dedos, primeiro no ombro, depois no queixo, forçando minha cabeça a se levantar até que eu encarasse o espelho que havia à frente. Eu vi a imagem, ajoelhada, os olhos escondidos pela máscara prateada, as mãos sobre as coxas, a boca entreaberta num suspiro que eu não lembrava de ter emitido. Atrás de mim, Pietra, em pé, íntegra, intocada. Ainda se enxerga com vergonha, Jade. Não é vergonha, é exposição. Ela sorriu. E com delicadeza, puxou meus braços para trás, amarrando meus pulsos com a fita negra. O tecido era macio, mas firme, e a amarração era exata. Nem frouxa demais, nem justa a ponto de doer. Apenas o suficiente para me lembrar que, naquele instante, eu não pertencia a mim. E por algum motivo, isso me aliviava. Você ainda acredita que obedecer é se submeter? E não é? Pietra se inclinou por sobre meu ombro, aproximando os lábios do meu ouvido. A voz dela saiu em um sussurro quente, mas com peso de sentença. Obedecer, Jade, é criar uma nova forma de linguagem. Uma onde cada gesto é escolha, mas nenhuma escolha é sua. E então ela se afastou, deixando o calor da sua respiração em meu pescoço como marca invisível. Permaneceu em silêncio, observando. Meus joelhos já doíam, meus ombros pesavam, mas eu não queria me mover, porque naquele instante eu compreendi o que ela dizia. Obedecer era uma forma de ser compreendida sem ter que explicar, e talvez pela primeira vez eu estivesse me tornando legível. Pietra soltou a fita com a mesma lentidão com que a amarrou, como se não quisesse apenas devolver o movimento às minhas mãos, mas garantir que eu soubesse que a marca do gesto continuava ali, mesmo sem o laço. Havia algo diferente no silêncio entre nós. Um pacto não dito, um estágio superado. Ela me conduziu por um novo corredor, mais estreito, onde o som dos nossos passos era abafado por tapetes grossos e a luz vinha apenas de velas dispostas em nichos nas paredes. As sombras dançavam sobre tapeçarias bordadas com símbolos que eu não sabia nomear, mas que pareciam me observar à medida que passávamos. Havia algo intencional na arquitetura, como se o ar ali dentro carregasse rituais antigos que ainda respiravam, esperando por corpos para se reencenar. Parou diante de uma porta dupla de madeira escura entalhada. Abriu-a sem esforço e me guiou para dentro. O salão circular à frente era cercado por chamas pequenas, quase tímidas, dispostas no chão em um grande círculo. Ao centro, um altar simples, com um único objeto sobre ele, uma venda de cetim vermelho. Pietra pegou a venda e, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, perguntou: "Confia em mim, Jade?" Fechei os olhos em resposta. Ela amarrou a venda com firmeza suave. A escuridão me fez respirar com mais profundidade. Sem ver, fui guiada com passos lentos. O chão mudava sob meus pés. Primeiro madeira, depois algo mais macio. Cada mudança de textura parecia anunciar uma nova etapa. Ao redor, ouvi sussurros e respirações, roupas sendo movidas. O som do metal se tocando. Nada era abrupto, tudo coreografado.
Um sapato sendo retirado, um zíper puxado devagar. Mãos desconhecidas roçaram meus ombros, deixando-os expostos ao ar morno. Pietra não me tocava, mas eu sabia que estava próxima. Eu a sentia como se seu olhar fosse um tecido que me vestia inteiro. Fique de pé, ela disse, com voz baixa e firme. Não sei o que está acontecendo, murmurei. E não precisa, só sinta. Mãos amarraram uma fita em minha cintura, outra em meu tornozelo. Um colar de tecido foi colocado em volta do meu pescoço. Nenhum desses laços me prendia. Eles apenas me avisavam. Você está aqui, agora. Parte de algo maior. No centro do salão, um som começou. Grave, ritmado, quase hipnótico. Não dançávamos, mas algo em nós se movia. Eu não via, mas pela primeira vez, era como se meu corpo estivesse sendo visto da forma certa. A venda se desfez com um deslizar lento e a luz da sala me recebeu com a mesma intensidade com que Pietra me olhava. Ela estava ali, à minha frente, como se nunca tivesse saído, mas agora sem a capa, com a pele à mostra e a respiração mais visível do que nunca. Usava um tecido leve, negro, que moldava as curvas com a precisão do próprio desejo. Os ombros expostos, as clavículas como portas entreabertas, as mãos à altura do ventre, unidas. De pé diante de mim, ela me observava como quem contempla algo que ajudou a construir. Me sentia pequena, mas não diminuída. Me sentia dominada, mas não invadida. Me sentia pronta. Pietra se aproximou em silêncio e a temperatura entre nós mudou. Um gesto lento, um toque com as costas dos dedos na lateral do meu rosto. Sua pele estava morna e o calor do toque parecia arrastar consigo tudo o que ainda me restava de controle. Os dedos desceram pela minha mandíbula, pela garganta exposta, até encontrar o colar de tecido que ela mesma havia colocado. Tocou o nó, mas não desfez. Apenas pressionou, sutilmente, como se lembrasse ao meu corpo a quem ele pertencia agora. Ela me virou com cuidado, fez com que minhas costas encostassem em uma das colunas da sala. Suas mãos deslizaram até meus braços, levantando-os, estendendo-os acima da cabeça com firmeza delicada. Seus lábios roçaram os meus como provocação, sem urgência, como se me ensinasse o caminho centímetro por centímetro antes de se permitir habitar ali. O beijo veio depois, e quando veio, não pedia licença. Reclamava território. Sua boca encaixava na minha como quem já me conhecia, como se os silêncios dos nossos encontros anteriores estivessem apenas esperando o momento de explodir. Sua língua era lenta e firme, explorando, guiando, marcando ritmos que o resto do meu corpo começava a seguir sem resistência. As mãos dela se moveram para meus quadris, puxando meu corpo para mais perto. As coxas se tocaram. A seda entre nós criava fricções que mais revelavam do que escondiam. Ela me prensou contra a madeira com o corpo inteiro, até que minha respiração se perdesse na dela. As mãos de Pietra se tornaram mapa e bússola. Elas passearam pelas minhas costas, contornaram minha cintura, deslizaram até onde o vestido se abria discretamente. O tecido cedeu com um puxão silencioso. E quando a pele tocou pele, não houve mais hesitação. Sua boca desceu pela curva do meu pescoço com devoção. Cada beijo era uma promessa. Cada mordida, uma afirmação. As mãos dela exploravam como se quisessem provar que o desejo também podia ser aprendido pela textura. Senti seus dedos abrirem espaço entre minhas pernas com uma calma que me incendiava. Ela não buscava pressa, buscava entrega. Me conduzia como quem escreve uma oração com o corpo do outro. Eu não tinha mais onde me esconder. Quando olhei para ela, suada, ofegante, com a cabeça pendendo contra a coluna, Pietra sorriu. Ajoelhou-se diante de mim. Não como súdita, mas como artista. E ali, no centro da sala, com o som do meu próprio fôlego marcando o ritmo, eu descobri como é ser devorada com os olhos e saciada pelo gesto. Acordei envolta em lençóis escuros, a pele ainda morna,
como se o toque dela não tivesse desaparecido, apenas se transformado em temperatura. A luz que entrava pela fresta da cortina era suave, dourada, como se o tempo tivesse desacelerado apenas o suficiente para me permitir compreender que algo havia se rompido. E algo, mais profundo, havia nascido em silêncio. Estava sozinha. A cama ampla, impecável ao redor do meu corpo desalinhado, sugeria que alguém havia me deixado ali com cuidado. Meus pulsos traziam marcas tênues das fitas. Não doíam, mas doíam, porque eram lembrança e ausência ao mesmo tempo. Sentei-me devagar, sentindo o peso do próprio corpo diferente, como se os músculos carregassem agora outras memórias, menos visíveis, mas muito mais reais. O vestido, dobrado com precisão, estava sobre uma cadeira próxima. Vesti com reverência, cada gesto meu mais atento, mais presente. O ar ao redor ainda carregava o perfume de Pietra, ou talvez fosse o meu corpo que já não soubesse mais como existir sem sua presença. Sobre a mesa ao lado da cama, repousava minha câmera, intacta, mas ao ligá-la, vi que não era a mesma. Havia imagens salvas que eu não lembrava de ter feito. Detalhes do espaço, do ritual, de corpos entrelaçados em sombras. Mas o que mais me desconcertou foi a última imagem. Eu, vendada, ajoelhada, com a boca entreaberta e as mãos presas atrás do corpo. Uma expressão que nunca vi em mim. Uma rendição que me perturbou pela beleza. Na tela, sob a imagem, uma única palavra escrita em vermelho. Presença. O bilhete estava ao lado da câmera, dobrado ao meio. Reconheci a caligrafia. Precisa, firme, contida. Algumas coisas não se repetem. Outras só começam quando você entende que já foi escolhida. Sem assinatura. Me levantei. O quarto estava em silêncio, mas parecia respirar comigo. Saí em passos lentos, atravessando corredores vazios, onde na noite anterior tudo pulsava em segredo. A mansão parecia adormecida ou morta, mas não assustadora, apenas satisfeita, como um corpo depois do clímax. O carro já me esperava do lado de fora. O mesmo motorista. Nenhuma pergunta, nenhuma explicação. Durante o caminho de volta, fechei os olhos. O cheiro dela ainda estava em mim. Os lábios ardiam de uma lembrança recente, e dentro de mim algo novo se movia. Um silêncio povoado, uma fome mais lúcida, uma ausência que não queria ser preenchida, apenas reconhecida. E pela primeira vez, em muito tempo, não tive pressa de voltar. Porque eu sabia, não havia mais volta. Voltei a trabalhar dias depois, mas nada parecia se encaixar no mesmo lugar. A luz natural das manhãs me irritava. Os rostos nas ruas pareciam planos. Os corpos que antes eu adorava capturar agora pareciam protegidos por uma superfície espessa que nenhuma lente atravessava. Como se eu tivesse aprendido uma nova linguagem, e ninguém mais ao meu redor soubesse falá-la. Foi então que recebi o convite. Um envelope branco, entregue por um motoboy anônimo. Nenhum remetente. Dentro, um cartão com a identidade visual de uma galeria conhecida da cidade. Apenas uma frase escrita à mão. Você está pronta para se ver com os olhos dos outros? Fui no mesmo dia da abertura. O espaço estava cheio, mas o ambiente era silencioso, quase devocional. As pessoas caminhavam devagar, observando cada obra como quem toca algo íntimo com a ponta dos dedos. A exposição era composta por imagens em preto e branco, todas assinadas apenas com uma letra, P. Havia cenas anônimas de rituais, gestos de entrega, corpos envoltos em tecidos, olhares cobertos por máscaras. Nenhum rosto visível, mas cada imagem carregava uma história contida, quase sussurrada. E então, no centro da sala, um grande painel. Uma fotografia ampliada. Era eu. Vendada. Ajoelhada. O pescoço envolto pela fita. As mãos amarradas com um nó estético e preciso. A boca entreaberta num silêncio mais alto que qualquer grito. A luz incidia sobre meu corpo como sobre uma oferenda. A imagem era bela, forte, irretocável.
mas me tirou o ar. Senti o corpo reagir como na noite da entrega. Não pelo constrangimento, mas pela forma como aquela imagem dizia coisas que eu mesma não soube verbalizar. Era a confirmação de que algo em mim havia sido tocado, moldado, revelado, e agora pertencia ao mundo. Virei o rosto e ela estava lá. Pietra. Encostada na parede oposta, vestindo preto dos pés à cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Não usava máscara, mas sua expressão era a mesma de sempre. Domínio silencioso, orgulho discreto, perigo contido. Nossos olhos se cruzaram e nenhuma palavra foi dita. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece uma obra que ajudou a criar, mas que agora já não lhe pertence mais. Não fui até ela, e ela não se aproximou, mas meu corpo inteiro entendeu. Aquilo não era um adeus, era um lembrete, porque algumas presenças continuam tocando mesmo quando não estão mais ali. Voltei ao meu estúdio à noite, sem acender as luzes. Quis que a penumbra me recebesse do jeito que meu corpo agora reconhecia, em silêncio, em sombra, em espera. A cidade estava viva lá fora, pulsando em outro ritmo, distante do tempo que Pietra me ensinou a sentir. Aqui dentro, tudo estava como eu deixei, mas nada mais era o mesmo. Passei os dedos pelas molduras antigas, pelas câmeras que coleciono, pelos negativos pendurados com cuidado. E por fim, parei diante do espelho. Tirei o casaco, soltei os cabelos. Olhei para mim como se olhasse pela primeira vez. Ainda era Jade, mas havia algo mais. Meus olhos não buscavam enquadramento. Eles provocavam. A expressão no meu rosto carregava algo que não podia mais ser apagado. Era entrega, mas também poder. Era desejo, mas sem ansiedade. Era domínio de mim mesmo. Peguei a câmera e caminhei até o fundo do estúdio, onde guardo o que ainda não mostrei a ninguém. Revi imagens antigas, trabalhos feitos antes de Pietra, e quase não me reconheci nas composições. Tudo parecia excessivamente técnico, limpo demais, controlado por medo de mostrar o que eu não ousava sentir. Vi o que antes chamava de arte e entendi. Eram camadas de proteção, não revelações. Abri uma nova pasta. Criei uma nova série. Nomeei com uma única palavra: desarme. As primeiras fotos vieram como respiração. O corpo nu de uma mulher de costas, ajoelhada sobre um altar de lençóis. O perfil de outra com os olhos cobertos por um véu. Mãos atadas com fita preta, mas entrelaçadas com ternura. Nada era explícito, mas tudo era evidente. Eu não fotografava mais gestos. Fotografava a curva entre o controle e a vontade. Pietra não reapareceu. Nenhuma nova mensagem. Nenhum bilhete. Nenhuma pista. E, estranhamente, eu não esperava mais. Ela havia feito o que precisava. A semente estava plantada. O ritual havia me atravessado. E agora era meu. Às vezes, fecho os olhos e ainda sinto o calor das mãos dela nos meus ombros. O peso do olhar, a firmeza no gesto que dizia mais que qualquer palavra. Às vezes, acordo com o som de sua voz me chamando de um lugar que não existe mais. Outras vezes, vejo mulheres nas ruas com a mesma postura, o mesmo perfume, e sorrio sozinha, como se estivesse obedecendo a algo que nunca deixou de me guiar. Minha câmera agora pesa diferente nas mãos. Não é mais escudo, é extensão, é linguagem. É um segundo corpo. E quando olho por ela, sei que não busco mais o momento perfeito. Busco o instante exato em que alguém para de resistir e começa, enfim, a se revelar. E aí, você esperava por essa entrega? Jade e Pietra mostraram que, às vezes, basta alguém ver além da superfície, para tudo dentro da gente começar a mudar. Quantas vezes você já quis ser tocada? Não pelo corpo, mas pelo olhar de alguém que realmente te reconhecesse. Conta aqui nos comentários. Você teria se deixado guiar como Jade? Se essa jornada te mexeu por dentro, não perde a próxima. Se inscreve, ativa o sininho e vem sentir comigo o que acontece quando o desejo não pede permissão. Te espero nos comentários.
e no próximo vídeo.